Nessa aula, a gente vai aprender a fazer essa nécessaire box tamanho médio para lembrancinha de aniversário, mas você pode estar usando aí a sua criatividade e também fazer para brinde corporativo, para presente, fica aí à vontade, tá bom? E também não esqueça que na descrição dessa aula estarei deixando o molde para que você possa estar fazendo esse mesmo modelo, esse mesmo tamanho. Meninas, para esse modelo a gente vai usar 2 recortes, porque ela é um modelo maior, mas não cabe na minha folha A4. Então eu usei 2 recortes feitos na folha A4. A gente vai fazer a emenda desses recortes e aí vai ficar um modelo bem lindo. Então a gente fez a dublagem normal, um processo padrão aqui na sublimação, onde eu usei o tecido táctil com o nylon 600, tá? E aqui, para fazer a emenda, a gente vai ter cuidado para a gente emendar pela parte de baixo dessa estampa, né? Vocês estão vendo que ele tem um lado aqui em cima, ó, para o zíper, os dois lados é igual. Ó, o zíper vai aqui, então eu preciso cuidar para que eu faça a emenda do lado correto, ó. Parte de baixo com parte de baixo. Então eu vou colocar aqui, vou passar uma costurinha aí de meio centímetro, uma costurinha reta. Olha, estampa com estampa. Bom, meninas, a gente passou então aqui a costurinha de meio centímetro, nós vamos rebater essa costura e a gente vai passar uma costurinha aqui bem na bordinha, também para rebater aqui, com a parte de baixo dobradinha assim, ó. Aqui então a gente tem já, olha, a junção, nós vamos colocar agora o nosso zíper, tá? Então nós vamos aqui colocar o zíper, olha, frente do zíper com frente da nossa estampa. A parte da frente do zíper é com o dentinho, então a gente vai fazer essa junção aqui. Este modelo aqui é um modelo de necessaire que a gente não vai fazer com forro, ele é apenas para lembrancinha. Bom, passamos uma costura aqui para prender nosso zíper. Agora a gente vai rebater novamente, colocando para trás aqui, olha, dobrando, e vamos passar uma costurinha para rebater esse zíper aqui, tá? A gente repete o mesmo processo aqui na outra parte da nossa nécessaire, na outra ponta, melhor, da nossa nécessaire. Bom, então nessa ponta a gente também vai colocar o nosso zíper, lembrando que essa parte que sobra aqui é para a gente poder colocar o cursor com mais facilidade. Então, quando nós vamos começar na outra parte aqui, na outra ponta da nossa nécessaire, nós vamos começar deixando uma sobra para quando a gente for colocar o cursor, ele fique aqui essa sobra, tá bom? Bom, agora a gente então colocou aqui o zíper nas duas pontas da nossa nécessaire. O próximo passo é a gente colocar o cursor. Para colocar o cursor, eu coloco assim pelo avesso já. E daí depois não preciso desvirar essa nécessaire. E aí, eu corto uma pontinha aqui, mas eu sempre falo, né? Se você tiver outra forma de colocar aí o seu cursor, fica à vontade. Você precisa então aqui, ó, muito importante, alinhar aqui, ó, alinhar aqui a sua nécessaire, para que esse cursor fique colocado da forma correta, né? Certo, então aqui a gente colocou o cursor para a gente fechar essa nécessaire, já colocamos pelo lado avesso para a gente não precisar depois desvirar. E o próximo passo é a gente colocar um puxadorzinho aqui para esse cursor das duas pontas. Então, para o puxador, eu estou usando 2 pedacinhos de viés, mas você pode fazer também
de fita de cetim, da própria alça também, que a gente vai colocar, né, o modelo de necessaire com alça. Então, antes aqui, eu vou posicionar esses puxadores, né, aqui no zíper, olha, bem, eu vou posicionar bem no meio do meu zíper, olha, bem aqui, e eu vou passar uma costurinha aí reta. Bom, aqui eu coloquei, então, um puxador, fazer uma costurinha só para prender ele, e eu vou passar uma costura aqui também de meio centímetro nas duas pontas, aqui nas duas laterais, melhor, para a gente poder prender. Então, sempre preciso cuidar de colocar aqui, centralizar o fundo da minha necessaire com o zíper aí, o meio do zíper, tá bom? Então, eu vou passar uma costurinha aqui reta de meio centímetro. Bom, aqui a gente prendeu, então, costurou aqui as laterais da nossa necessaire, a gente vai refilar aqui as sobras. Você pode, se for colocar aqui um viés, já pode fazer o acabamento com viés aqui já, mas como essa peça vai ser para brinde e a gente poderia diminuir o custo dela, então nós vamos deixar ela sem um viés nas laterais. Eu só vou queimar aqui com o isqueiro. Bom, como eu já falei, se você quiser colocar aqui um viés para fazer um acabamento melhor, fica à vontade. Nesse momento, a gente vai colocar a alça, e é importante que a gente coloque em todas as necessárias que a gente fizer no mesmo lado, né? Pra gente ver o lado certinho e sempre escolher o mesmo lado, eu vou escolher o lado que começa o meu cursor. Então, sempre que o meu cursor está com essa pontinha aqui, a gente vai saber que esse vai ser o lado de posicionar a minha alça. Então, você escolha sempre para que faça todas elas com o mesmo lado. Né? A gente, por exemplo, vai fazer 30 necessários desse modelinho aqui, e é ideal que as 30 fiquem com a alça do mesmo lado. E aqui para a alça, eu vou usar uma alça de algodão neste modelo de amostra que eu tô fazendo para vocês, porque as minhas alças ainda não chegaram, tá? E para dar um detalhe na estampa, né, para combinar com essa estampa, eu vou passar aqui esse viés, só para a gente fazer um acabamento e ficar combinando com a estampa que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente passou esse detalhe na alça, e para posicionar ela, eu vou precisar fechar aqui, então, juntamente a caixinha de leite, tá? Eu vou precisar aqui fazer só um cortezinho, né? Para você saber certinho aqui qual é o meio dessa caixinha de leite. Até vou repetir o processo nos 4 lados. Claro que com a prática você não precisa mais fazer, né? Ou de repente, se você já fizer na sua estampa aí um meio, mas é legal para quando a gente está começando aí na costura, para a gente saber certinho qual é o meio aqui, para a gente estar fazendo esse fechamento da caixinha de leite, tá? Então, nós vamos fechar dessa forma aqui, olha. Aí a gente sabe que a gente tem o meio aqui da nossa necessaire, né, com o meio da costura, e a alça vai encaixada nesse momento aqui. Então, eu vou passar a alça por dentro, olha. Aqui eu preciso, então, passar a alça por dentro, e eu vou colocar também o meio da alça, os meios aqui que eu já encontrei aqui, tá? E a gente vai passar uma costurinha de meio centímetro. Eu sou igual a aqui. Agora que a gente já colocou a alça, vamos repetir o mesmo processo, claro que sem alça, aqui para o outro lado das nossas caixinhas de leite, tá bom? Bom, meninas, a gente desvirou então a nossa necessaire aqui com a ajuda do secador de cabelo.
fica a dica aí, porque enquanto mais aquecido esse nylon, essa peça estruturada estiver, mais fácil pra gente desvirar. E olha só como fica lindo. Olha, a importância da gente colocar os dois puxadores, porque a gente vai abrir e fechar esse zíper. Aqui na parte da emenda, como ficou. Olha, fica uma necessaire bem linda, tá? A gente vai vender ela para lembrancinha de aniversário. Vocês podem ofertar também para brinde corporativo, agora pro Dia das Mães também, tá bom?